It's time! Começou a aula e vamos embora. Bom, hoje já vamos ter exercícios, já vamos ter algumas coisinhas para a gente fazer. Eu devo fazer um compilado de. Compilado é ótimo, compilado de, de exercícios sobre o assunto, tá? Vou estar mandando para vocês lá pelo Classroom, pelo grupo. Seria legal vocês poderem fazer. Eu vou tentar ver se eu mando os exercícios já com o passo a passo, tá? Já contextualizado, mas pode ser que um ou outro não chegue, mas aí a gente vai debatendo e vai resolvendo nas próximas aulas. Fiquem tranquilos. A gente não está atrasado. É... Vamos lá, a gente falou um pouquinho sobre a primeira lei de Newton, sobre transformações, né? Primeira lei de Newton, não, primeira lei da termodinâmica, sobre transformações, tá? Falamos sobre o processo isobárico, isotérmico, isocórico, isovolumétrico, né? Deixa eu puxar para cá para vocês darem uma lembradinha básica. Deixa eu ver se consigo abrir essa página aqui. Eu vou passar o, eu vou passar a página, ver se está passando para vocês. Alguém abre o áudio e me diz se está passando. Está passando? Ela tá parada. Está parada, né? Está parada Tá onde? parada. Processos? Certo. Tá, tudo bem. Depois eu volto e abro de novo. Não sei porque está rolando isso. Depois eu descubro. Deve ter alguma outra coisa, igual compartilhar som. Deixa eu ver se tem alguma coisa para compartilhar. Otimizar para videoclipe. Estéreo, informações de reunião. Ocultar nomes, ocultar. Enfim. Salas simultâneas. Tá, tudo bem. Você deve estar vendo aí o processos, né? Onde tem as, as, as constantes notáveis, né? Não é constantes notáveis, perdão. As constantes de estado, as constantes de estado, que são a pressão, volume, temperatura e energia, tá? E aí tem os processos isotérmico, isobárico, isovolumétrico, adiabático. Esses processos gerados por essas transformações, tá? Eles são. Eita, o negócio agora ficou grande aqui, não quer diminuir. Eles são. Ih, cacete, negócio. Ah, foi. Falei cacete, desculpa, tá, gente? Falando palavrão. Aí esses processos, essas questões vão cair na prova, tá? Essas perguntas, esses questionamentos existem na prova, a parte de. Uma parte teórica, tal, que a gente vai ter que fazer. Lembrando, eu conversei, não, na verdade a coordenadora conversou não comigo, mas com todos os professores que dão aula também online, assim, disciplina, igual que está acontecendo agora com vocês, ela deixou bem claro que eu não posso, em hipótese alguma, que eu digo eu e outros professores, mandar a prova fora do horário de aula, tá? Porque pré-assume-se que se você botar muito cedo, tipo, botar 10 horas da manhã, 6 horas da manhã, o cara entregar 10 horas da noite, ele vai ter tempo para fazer pesquisa na internet, é, compartilhar dados, informações com os colegas. Então, a ideia é tentar restringir isso o máximo possível. O que a gente pode combinar, tá? Eu, se, que é o que, a melhor maneira, a melhor possibilidade que eu tenho para poder ajudar vocês. Tá? No dia 3, que é no dia 3 de abril, maio, dia 3 de maio. Dia 3 de maio, que será a nossa prova, o que eu vou fazer? Eu abro ela por volta das 7 horas para vocês entregarem às 10, tá? A prova tem 5 questões, se eu não me engano, das 5, 3 são objetivas, mas você vai ter que gerar o cálculo e tal. E eu sei que é complicado, dependendo de onde você estiver, você vai ter que transcrever a prova, né, num papel, tirar foto e lançar no Classroom, né, para que depois eu possa corrigir. Isso, Bertão, isso leva um tempo, que eu sei que é um tempo valioso para vocês. Fala, pode falar. quem tem aquela lousa pode fazer direto no PDF, por exemplo?
Pode, claro, para mim facilita até mais. Se quiser, se tiver a lousa, pelo menos eu tenho, a minha lousa tá ferrada, vou ter que comprar uma lousa para. Porque daqui a pouco a gente vai entrar em alguns exercícios um pouco mais cascudos, e eu preciso fazer com vocês. Enfim, aceito doações, tá? E aí, tinha lousa? Aprovado? Aprovado? Não sei, pode ser. Continuando. Ih, caramba, esqueci de tirar o meu som do meu WhatsApp, perdão. Ele vai ficar pitando aqui. Ô, professor, só tô com uma dúvida. Se acontecer um imprevisto de faltar energia aqui em casa, acontecer de eu não conseguir entregar a prova no horário. Então, pode acontecer, é bem possível. O que você pode fazer ou pelo celular ou de alguma forma mandar para mim essa informação para que eu saiba em tempo real, printar alguma coisa só para eu poder saber que realmente está sem energia aí na tua casa, algum tipo de informação, algo que possa me dar essa informação. E aí o que que acontece? Você vai fazer a prova em outro dia, tá? Aí você vai conversar com a coordenação, vai explicar a sua situação, aí a gente vai ver um horário, um outro dia, um outro horário, vou te dar uma outra prova, entendeu? Assim, geralmente é assim que funciona. Não só Não, comigo, entendi, mas com entendi. todos os professores. É bom a gente ficar sabendo para a gente já ter um plano B, né? Oi? Já saber logo. Não, é bom para a gente ficar Não, o sabendo como a plano B gente vai é fazer. esse. Você vai fazer outra prova em outro dia. A gente vai ver um horário que fique fácil para você e para mim também, né? E aí eu mando a prova para você. Você vai ter aquele intervalo ali de 2 horas e meia, 3 horas para fazer e mandar para mim. Só que vai ser uma outra prova, não é a mesma prova, Ah, beleza. Show de bola. tá? Gente, é o máximo que eu consigo mesmo é liberar para as 7 horas da noite, tá? Então fica todo mundo ligado, já sabe que vai chegar dia 3. Já se o programa está em um local onde você possa ter acesso à internet, luz, você possa ter tudo isso em mãos, tá? Papel, caneta, um celular bom para poder bom, né? Um celular que pelo menos te tire uma foto das questões, tá? E que você me envie essas questões lá no Google Classroom. Eu já vou deixar aberto lá para vocês fazerem a inclusão, tá? Eu mandei para vocês a APS. Não. Eu ainda não falei da APS para vocês, para termodinâmica? Não, eu entendi se perguntar se tinha mandado. Não, Mandar não mandei mandou. não. Assim, eu não dei qual era o tema da APS, não, né? Eu não recordo, professor. Alguém recorda aí? Alguém sabe se eu mandei? Eu não me lembro que eu mandei. Não, Everton. Mandou Não? não. Mandou não, Tá. professor. Show de bola. Tá, eu vou estar mandando de hoje para amanhã. Eu devo estar mandando lá pelo Classroom e lá no nosso grupo, tá? De termodinâmica. Espero que ninguém tenha saído do Individual, outro grupo Everton. que eu saí. Do outro grupo que eu saí é o grupo de vocês, tá? Eu não tenho nada a ver com aquele grupo, não. Everton, Oi, sou eu. a EPS é individual, pode fazer em grupo, como é que funciona? A peça é bem simples. Ela provavelmente vai ser individual. Não vai ter necessidade de fazer uma em grupo, não. Não é nada muito estressante para vocês, não. É tipo assim, em 2 horinhas em um computador vocês conseguem fazer. A PS2 vai puxar um pouquinho do tempo de vocês, mas também não é também estressante. É um videozinho ou link de um vídeo de 1 minuto no máximo, 1 minuto e 30 segundos, mostrando o, o projeto da APS, entendeu? Beleza. Nada muito assim, meu Deus do céu, vou ter que parar de trabalhar para poder. Não, vai rolar não. Relaxa. Eu tenho bom senso. Pergunta ao Alberto aí. Tem Continuando. mesmo, professor. Não vai arrebentar o pessoal, não, Everton. Tem que dar Tá bom. maleabilidade aí, todo mundo trabalha ainda. Nada, ninguém mandou trabalhar, ninguém mandou você ser pobre. Bem feito. Eu, hein? Que absurdo. Vamos fazer macumba para você, hein, Everton? Eu já faço macumba para vocês, eu tenho o nome de todo mundo. O Everton só pega leve nos enunciados, cara. Os enunciados é que muitas vezes enrolam a cabeça da gente, tem? Não, não. Como eu sei que vocês têm essa questão do tempo, isso é complicado,
Tanto que a prova é objetiva, tem muita teoria, mais teoria, não tem tanta conta. Eu acho que só tem duas questões com conta, eu acho. Eu acho. A outra é teoria mesmo, falando sobre isobárica, isotérmica. A prova é tranquila. A A1 é tranquila. A A1 é para que você consiga sobreviver na A2. Tirar 8 a Não, eu estou 10. falando é da A2 mesmo, que eu sei que, na verdade, eu estou refazendo termodinâmica, então eu já sei como é que funciona. Porque a A2 é um pouquinho puxadinho. Então, é os enunciados da A2 que eu estou me referindo. Pô, pega É, leve com a gente, pelo amor de Deus. isso aí, exatamente. Vamos lá. Bom, estão vendo aí transformações e primeira lei de termodinâmica? Estão enxergando? Mudei. Todo mundo viu aí a alteração? Não? Sim, Não sim. entendi, Heber. Validou Tá, aqui. só tá. Então, a primeira termodinâmica, a grosso modo, é a quantidade de calor é a soma do trabalho e a energia interna gerada no sistema. Tá? Eu tenho isso no sistema fechado. Lembre-se que quando o trabalho for maior que zero, ou seja, o valor do quando melhor, no enunciado vai vir o trabalho realizado pelo sistema vale 8 joules. Então, esse 8 joules é positivo. Se eu disser o trabalho que sofre, que o sistema sofre, é 8 joules. Então, aquele 8 joules é negativo. Então, na continha aqui da fórmula aqui embaixo, você não vai botar positivo, tá negativo. Então, você tem que respeitar esses sinais para que quando você for colocar os valores aqui, eles estejam com seus sinais correspondentes, tá? Porque senão você vai ter um resultado diferente do resultado correto. Alguém quer me perguntar? Pode abrir, pode falar. Isso aí pega pra caramba, né? Quando é negativo, positivo. Sim, isso confunde na hora, na correria, entendeu? Ainda mais vocês aí, se vocês estiverem debatendo, não, é negativo, é positivo, é esquerda, é direita, não, ele falou, ele disse, olha lá nos lá, é um vulco-vulco. Não quero estar na pele de vocês como lá no outro grupo que vocês têm, não. Enfim, só estou revisando rapidinho, tá? Porque tem gente que não veio na semana passada. Então, basicamente é isso, tem que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a energia interna. Quando a expansão é nula, por exemplo, no gás de cozinha, tá? Eu tenho energia interna, tá? Se eu não tivesse essa energia interna, obviamente não teria como acender o fogão da minha casa, por exemplo, tá? Então aqui a energia, aqui o trabalho que é exercido por ele é zero. Contudo, eu tenho trocas de calor ou entrada de calor no sistema e também tem, então, logo, uma energia interna sendo armazenada. A energia interna armazenada corresponde exatamente à quantidade de calor que está entrando, que o sistema está recebendo. Aí você tem que a quantidade de energia interna é igual à quantidade de calor. Show de bola. Lembrando que quantidade de calor é mc delta T, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, algo não é tão complicado, mas que macete, né? Geralmente o vestibular fala isso, que macete, mc delta T, que nesse caso a gente está falando sobre calor é, calor de mudança, calor com mudança de estado. Calor latente já é outro. Bom, continuando. A energia também trabalha da mesma forma. É mais fácil, tá? Se eu digo que a temperatura é zero, significa que não tem energia interna. Se a temperatura é maior que zero, a energia interna é positiva. A energia interna aumenta com a temperatura, grava isso. A energia interna aumenta com a temperatura. Eu acho, talvez tenha uma questão de verdadeiro ou falso que pergunta isso. E aqui, ó, a temperatura diminui e a energia interna, logo, consequentemente, diminui. Num gás de cozinha, quando você bota a mão no gás de cozinha, você sente ele gelado ou quente? Quem já teve essa oportunidade? Gelado, Heber. Gelado Everton, isso aí. Então, o que acontece? Se eu tiver uma bola de... Deixa eu ver aqui. Uma bola de aniversário. Botar um... Melhor. Eu tenho uma cerveja, refrigerante, que eu quero botar para gelar. Boto no congelador, no freezer, tanto faz. Aí você pede alguém para poder pegar aquela cerveja que você tá doido para tomar, ou aquela refrigerante geladinha, assim, sabe, estalando. Aí você pede a pessoa para pegar lá o refrigerante. A pessoa não conhece termodinâmica, né? O ser humano imbecil. O que o ser humano imbecil vai fazer?
ele vai pegar com uma certa agressividade aquele refrigerante ou aquela cerveja. Alguém sabe o que acontece? Congela. Congela, né? Gera cristais rapidamente lá dentro. Porque, na verdade, o que você tem, que a energia interna é igual à quantidade de calor lá dentro, tá? Equilíbrio. Quando você doa a energia, que seria trabalho, que é alguma energia qualquer, nesse caso a gente vai chamar de trabalho, não ocorre mudança de temperatura. O que você vai ter é uma mudança de estado físico. Você continua tendo energia interna igual à quantidade de calor. Só que como você doou energia, e essa energia não foi em forma de calor, foi energia mecânica de som, geralmente acústica, tá? Você pode congelar só gritando do lado do refrigerante, sério, não estou zoando. Você pode literalmente gritar e o refrigerante congelar, que também é bem legal. Não legal para quem perdeu o refrigerante ou perdeu a cerveja, tá? E aí você congela por quê? Porque ele está num que a gente chama num estado físico de latente, que é onde naquele ponto, naquela temperatura, naquela pressão, tudo sendo ideal, é que aquela Clapeyron, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, PV igual a NRT, tudo ideal, tudo perfeito. Naquele momento único, você resolve mudar o estado físico, doando energia ao sistema. Mas todas as outras condições de temperatura, pressão, volume, se mantém. Tá? O que você muda ali dentro é o estado físico. Se for um líquido muito aquoso, pode sim ocorrer o processo de expansão desse líquido, porque a água, quando ela congela, tá? Por exemplo, a água tem um efeito termodinâmico diferenciado. Ela e vários outros materiais também acontecem isso. Quando você esfria, retira calor da água, tá? A estrutura cristalina, que é amorfa, ela se rearranja numa estrutura que ocupa um volume maior, que naturalmente, ao final, você tem a água expandindo. Por que você coloca a água gelada, por exemplo, uma garrafa de água gelada cheia de água até o final, e fecha e coloca no congelador ou no freezer, tá? Você vai perceber que, às vezes, dependendo da qualidade Heber, da tem alguém com garrafa, áudio aberto aí, tá tem um dando um áudio ruído aberto. ferrado. Fecha aí alguém, pelo amor de Deus. Fecha o áudio aí, por favor. Fechou? Não, fechou não. Espera aí, vou fechar. Ó, vou fechar o do Gabriel, que eu não sei se é o dele. Vou fechar do Renan agora. Eu acho que era um deles, um dos dois. Tem mais, Foi, tem mais foi. áudio. Tá. Foi, show. Então vamos lá. Porque às vezes a pessoa está no ônibus, está no trem, né, não tá, nem percebe, nem consegue nem ouvir o barulho do próprio áudio fazendo barulho. Vamos lá. Então, os cristais eles se rearranjam, se rearrumam da água, tá? Em uma estrutura que tem um volume maior do que o volume quando está desorganizado, quando está no estado líquido. E aí esse rearranjo cristalino, ao invés de ocorrer contração, ocorre expansão, tá? E essa expansão acaba gerando aquilo que gera geralmente na garrafa, né? Ela rasga, ou então ela fica deformada, né? É bem complicado. Continuando. Que é um exemplo clássico, tá? Que você consegue alterar algumas condições de contorno de um material, de uma situação qualquer, um sistema termodinâmico. Vocês que vão trabalhar em alto forno, vocês vão trabalhar de repente em sistemas que são só passam por compressão ou algo do gênero, vocês vão perceber que alguns sistemas, quando comprimidos, quando o ar é comprimido, você vai ver que existe perda de calor, tá? Existe uma retirada de calor do sistema. Um botijão de gás é gelado, o gás do carro ele é gelado, só que no caso, aquele gás GNV, aquela botija de GNV, ela não é metálica, tá? Ela é um compósito. Ela, na verdade, é fibra de vidro com resina, tá? Uma resina
é, fenólica, enfim, que é bem dura, bem rígida. E aí você não consegue perceber a transição de calor tão bem quanto no gás de cozinha. Eu acho, se eu não me engano, eu acho que além da eu acho que por dentro ainda tem uma outra camada de metal, tá? Depois alguém que trabalha com isso me confirma. Eu acho que tem uma interna metálica e depois aí sim externamente tem a fibra de vidro para aumentar o processo de proteção lá. E aí, como tem essa fibra de vidro, você não consegue perceber de forma tão clara quanto do botijão de gás com relação à questão da pressão. Então, quando você tem um objeto pressurizado e você não tem mudança de volume e não tenha também alteração de a entrada de calor, né, nesse sistema, tá? Por algum motivo, você tende a perder calor, tá? Você tem perda de calor. A gente vai ver isso mais à frente. Vamos lá. Aqui é um exemplo, ó, o trabalho que atravessa a fronteira depende do processo. Aí, aqui ele está pegando que a energia interna é igual à quantidade de calor. Mas o trabalho é só manipular o cálculo, tá? O que ele está querendo fazer aqui, porque a gente vai ver mais à frente, que a gente vai manipular esses cálculos. Por exemplo, a quantidade de calor nem vai ser sempre dada com valor direto. Às vezes dá, por exemplo, massa, calor específico, variação de temperatura. O trabalho, ele pode ser também dado por pressão vezes variação de volume. A energia interna, dependendo de quem vai estar constante, se é isobáricos ou córicos, vai ser 3/4 de alguma coisa, 2/3 de alguma coisa, tá? A mesma coisa a quantidade de calor, se for em gases perfeitos, né, com que é a fórmula do PV igual a nRT, que a gente vai ver, que é para Clapeyron. Aí tem algumas mudanças aí de status. Agora, só para a gente entender um pouquinho, praticar, vamos para alguns exercícios. Eu tô devendo esse material para vocês, tá? Eu só não enviei ainda porque eu tenho que acrescentar ainda alguns slides, tá vendo? Que é para complementar o trabalho de vocês. E aí eu preciso acrescentar algumas informações aqui, então por isso que eu não enviei ainda, tá? Então peço desculpas aí. Então, deixa eu abrir aqui eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Fotos minha na praia do Abricó. Não, é essa aqui não, peraí. Aqui, abri. Ah, ficou curioso, né? Com as fotos do Abricó. Olha só, aqui para mim são a essência da essência dos professores, tá? De física, tanto para nível superior quanto para nível médio, ou para concurso, tá? Que é o Breno Moraes, o Boaro, que é um dos que eu mais assisto e gosto muito, aprendo muito com ele na parte de construção de aula, enfim. E o Davi do Física.0, tá? Eles vão fazer alguns exercícios, tá? Falar um pouco sobre o conceito de termodinâmica e tal, e aí eu vou parando em alguns momentos e a gente vai discutindo a respeito disso. Deixa eu só Ô, adiantar um pouquinho Everton. para a gente não ficar muito tempo. Ô, Everton. Oi, sou eu. Tanto o professor Davi quanto o Boaro, cara, eles são bem famosos. O outro eu não conheço, não, mas eu sempre estudo matérias de física baseado nos canais desses dois camaradas aí, ó. Sim. E eu recomendo o Ferreto também. Ferreto é de cálculo, para cálculo, Ferreto caso você. também. Ferreto também. Ele Ferreto é é bom muito pra bom. caramba. Ferreto é bom pra caramba. É muito bom. São, assim, para mim, são as referências, são excelentes. Eles ganharam prêmios, pô, eles são muito bons. Mas vamos lá. Aqui eu tenho um problema, tá? Que é um gás ideal, que é comprimido por um agente externo, ao mesmo tempo que recebe uma certa quantidade de calor, né, de 300 joules, de uma fonte térmica. Sabendo-se que o trabalho do agente externo é de 600... é um trabalho externo. Se é um trabalho externo, ele vai ser positivo ou negativo quando a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica? Não sei. Então, aí bota aqui, ó. Então, a variação de energia interna do gás é. Então, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, que é ΔU é igual ao trabalho menos calor, menos quantidade de calor. Aí agora precisamos saber se aquele calor ali, um gás, lendo o início, um gás ideal é comprimido por um agente externo.
ao mesmo tempo que recebe calor. Ele está recebendo calor, né? O sistema recebe calor. Esse calor é positivo ou negativo? É exotérmico ou é endotérmico? Agora, o trabalho é exercido sobre o sistema. O trabalho é exercido sobre o sistema. É um trabalho positivo ou um trabalho negativo? Entendeu? Agora vamos deixar aqui rolar um pouquinho para ele explicar e aí desenvolver junto com a gente o exercício. Espero que todos estejam bem, professor Davi aqui. Consegue Nesse ouvir? vídeo, então, vocês vão acompanhar aqui Estão conseguindo ouvir? Sim, Show. a resolução sim. de questõezinhas de termodinâmica Pode até em baixar um sequência pouquinho aí se no quiser, projeto professor. Físicos do YouTube. Oi? Aumentar? Pode até baixar um pouquinho. Não, Sério? abaixar, ele está muito alto. Tá bem mais alto Assim, do que a sua voz. vocês têm como, de repente, só baixar um... Ah, não, aí vai atrapalhar, né? Melhor baixar aqui, né? Não, porque é bom alto que quando for... como tá gravado, aí depois para ouvir, pode ser que fique muito baixo para vocês, entendeu? Vou abaixar só um pouquinho. Então deixa assim. Vocês que sabem. Tá legal? Se você apoia essa iniciativa, gostou dessa iniciativa, deixa um like nesse vídeo, vai lá no canal do Flávio, o card vai aparecer aqui em cima, você clica no card, Física Flávio, né, professor? Isso, assiste o vídeo de termodinâmica que ele botou de graça lá para você, gratuitamente, se empenhou, te passou um bizu, te passou uma informação bacana, bonita, interessante para a tua prova. Depois tu volta para cá pra gente largar o aço aqui em 5 questões de termodinâmica, tá legal? Eu vou deixar aí embaixo na descrição também toda a playlist Físicos do YouTube, para você que está estudando pro Enem ou para diversos vestibulares do país, cai matando, não fica de bobeira não. Tá legal? Deixa eu sumir daqui. Vamos embora conversar então? A questão de número 1, ela fala o seguinte, ó, um gás ideal é comprimido por um agente externo ao mesmo tempo que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica. Então essa questão, pessoal, a gente vai aplicar aqui a primeira lei da termodinâmica e eu coloquei ela aqui de propósito, né, delta U é igual a Q menos o trabalho. Eu coloquei ela aqui de propósito para quê? Para a gente treinar, para você ficar esperto, se ligar, que se você bobear, garotear no joguete de sinais que você precisa ter quando estuda termodinâmica, você marca você faz bobagem nessa questão aqui, marca a alternativa errada, tá? Então quando ele diz que um gás ideal é comprimido, poxa vida, Davi, essa é a primeira indicação de que se se um gás é comprimido, o meu trabalho é negativo. Sim, porque se o gás é comprimido, né, a variação de volume não vai ser negativa, então o teu trabalho também é negativo, tá? Uma outra indicação é essa, ó, sabendo que o trabalho... Pronto, agora anota aí. O que eu peço para vocês, se vocês puderem, é acompanharem, botar o número do exercício, botar lá, trabalho negativo. Porque o sistema está sendo comprimido. O sistema está sendo comprimido, trabalho negativo. Mas note que o negativo que está aqui, não necessariamente, enfim, ele está jogando aqui a primeira lei da termodinâmica, tá? Só isso. Só para vocês entenderem. Mas ele já está adiantando umas paradinhas aqui, enfim, mas tudo bem. Então, o trabalho, se o sistema é comprimido, tá? Então, o trabalho é negativo. Ou seja, se o trabalho é feito em cima do sistema, trabalho é negativo. Então, o valor de 600 joules vai ser menos 600 joules na equação. Tá bom? E agora ele vai falar sobre o calor. E aí vai anotando. E aí vocês vão tentar achar a resposta. Trabalho do agente externo, quando ele fala que é o agente externo que realiza trabalho, não é o gás que realiza trabalho, é o agente externo que realiza trabalho sobre o gás, no valor aqui de 600 joules. Tá? Então a variação de energia interna e aí, né, estão aqui as nossas opções. Então você precisa estar esperto. O teu trabalho é negativo e menos com menos vai dar mais. Já o teu Q, que é o calor que ele recebe, então se ele recebe calor, o teu Q é positivo. Então fique esperto nisso, tá? Todas essas grandezas físicas, elas podem ser positivas, negativas, ou podem ser nulas também, tá bom? Dependendo da transformação gasosa, dependendo do que está acontecendo, todas essas três grandezas aqui, tá? Podem ser positivas. Então tá, ele está recebendo calor, se ele recebe o calor, é um processo endotérmico, né? Porque ele está recebendo, ele está absorvendo calor endotérmico para dentro, é positivo. Quando a pressão é exercida sobre o sistema, né? Ela vem de fora, não é o sistema gerando trabalho. Quando o trabalho é exercido em cima do sistema, ele é negativo. Quando é o sistema gerando trabalho, tá? Aí é positivo. Sabendo disso agora, utilizando ali
a, a equação da primeira lei da termodinâmica, aplica os valores e acha ΔU. Me diz aí qual valor que vocês acharam. Ô, Everton, Sou eu. quebra o galho aí. Repete de novo essa questão do agente externo que você falou, de positivo ou negativo. Então, quando o trabalho é gerado pelo agente, por um agente externo qualquer, para alguma coisa do lado de fora do sistema, tá? Imagina você tem uma seringa. Se o meu dedo aperta o êmbolo, ou seja, gera um movimento em cima do sistema, o sistema é a seringa, o sistema é o gás que está lá dentro ou o líquido que está dentro da seringa. Se eu aperto o êmbolo da seringa, então eu estou exercendo existe uma força externa gerando uma ação sobre o sistema. Então, esse trabalho ele é negativo. Se fosse o contrário, o êmbolo, oh, meu pai, a seringa aqueceu, por exemplo, um exemplo. Ela aqueceu, começou a aquecer, aí esse êmbolo começou a se afastar. Tinha um gás ali dentro, o gás começou a se expandir, ou seja, o sistema está gerando trabalho. Quando o sistema gera trabalho, o trabalho é positivo. Quando ele recebe o trabalho é negativo. Entendeu? Beleza, entendi. Valeu, E aí, obrigado. agora com relação ao calor. O calor, quando ele recebe calor do sistema endotérmico, está recebendo, tá? O gelo recebe calor do sistema, ele começa a derreter. Então, o processo termodinâmico que acontece no gelo é endotérmico. Ele está recebendo calor, então isso é positivo, tá? O calor é positivo. Então, agora você sabe que o 300 joules, que representa o calor, é positivo. E os 600 joules que ele está mostrando aí, que representa o trabalho, é negativo. E aí você tem a equação, só tem que tomar cuidado que tem aquele sinalzinho de menos ali na equação. E mete bronca, vai lá. Valeu, obrigado pela explicação aí. Show. E aí, acharam quanto? Alguém achou aí? Alguém já pode chutar? Ninguém, gente, pelo amor de Deus. Não pode. Ninguém achou uma resposta aí? 900, professor. 900? Vamos lá. Positivas, negativas ou nulas, e você precisa estar esperto ou esperta nisso para você conseguir finalizar bem qualquer questão de primeira lei da termodinâmica, tá bom? ΔU então vai ser igual a Q, que vale 300, é positivo mesmo, menos da fórmula, menos 600, tá ok? Do trabalho. Show de bola? E aí, meu povo, esse menos aqui vai mudar o sinal de lá de dentro, né? ΔU então vai ser igual a 300 mais 600, que vale 900 joules. Tá? Então fica muito esperto ou esperta a partir de agora, tá bom? Show de bola. Parabéns. Vamos pular para a próxima. Isso. Qual é a transformação que ele está sofrendo? Vamos lá. Aqui, ó, uma amostra de gás perfeito sofre uma transformação isobárica. Isobárica é o quê? Alguém sabe me dizer que tipo de transformação é essa? É temperatura constante, pressão constante. Oi? Pressão constante. Pressão constante, perfeito. A gente consegue ver isso no gráfico quando a gente tem um gráfico de volume por temperatura. Quando a gente tem um gráfico de volume por temperatura, a pressão constante é dada por essa reta aqui, ó. Pode ser tanto crescente quanto decrescente, mas o valor dela é sempre o mesmo. É sempre o mesmo, tá? Quando a gente tem um gráfico de pressão por temperatura, pressão por volume, aonde está localizada a pressão, aí é uma reta horizontal ou uma reta vertical. Uma reta horizontal ou uma reta vertical. Quando eu tenho volume por temperatura, é uma reta inclinada. Tá? Foca aí. Então, isobárica, pressão constante. Parabéns aí, vamos continuar. Professor, é uma transformação isobárica. Na transformação isobárica, a tua pressão ela é constante. Show.
se a tua pressão... Não, calma, já eu falo mais. Vamos lá. A tua pressão é constante e vale, né, 60 newton por metro quadrado. Como ilustra o diagrama. Esse diagrama aqui, então, está te mostrando o volume, tá vendo? Em função da temperatura. Ele não te mostra nada sobre pressão, não, né, Davi? Não. Volume em função da temperatura, tá legal? É uma transformação isobárica, isso aqui é justamente o gráfico de uma transformação isobárica. Como ilustra o diagrama, tá? Admita que, na transformação, o gás recebe uma quantidade de calor igual a 300 joules. Então, o nosso Q, ele vale 300 joules, eu já sei. Se o processo é endotérmico, a quantidade de calor é positiva ou negativa? Se ele recebe calor. Alguém para chutar? Positivo. Show. Positivo. Positivo. Positivo mesmo, porque o gás está recebendo e não é cedendo nem perdendo, ele é recebendo. Se apareceu essa palavrinha aqui, ó, gás recebe calor, tu já sabe que teu calor, teu Q é positivo. Tudo bem? Podemos afirmar que a variação de energia interna, ΔU, vale quanto? Então, basicamente, pessoal, falta calcular aqui o trabalho, né? Para eu achar isso aqui, ΔU é igual a Q menos o trabalho, né? Então, para eu achar o ΔU, está faltando calcular o trabalho. O que a gente já sabe que vale 300. Então, ΔU é igual a 300 menos o valor que eu vou encontrar aqui. Preste atenção. Para você calcular, né, numa transformação isobárica, você calcular o trabalho, né, você entra com isso aqui, olha, trabalho é igual a pressão P vezes a variação de volume ΔV, tá certo? A pressão P, ela vale 60. Você pode usar a fórmula sem medo, sempre que a transformação for isobárica, tá, gente? A tua pressão é constante, você pode usar essa relação sem medo nenhum, que multiplica o volume final menos o volume inicial. ΔV. Tá, o volume final vale 3, tá vendo? E o volume inicial vale 1. Então, é 3 menos 1. Só isso, tá? Só verifica se está em metro, ok, que é a unidade de medida que você tem que respeitar, porque a pressão está em metro. Se a pressão está em metro, o volume tem que estar em metro, tá? E a temperatura que está em Kelvin, que é realmente a temperatura que precisa... Se você encontrar alguma temperatura em Celsius, é recomendado passar para Kelvin, tá? É só somar 273. É sempre, né? Na física é sempre esse delta, sempre é alguma coisa final, menos alguma coisa inicial. ΔV é o volume final menos o volume inicial. E isso está no gráfico, mas não está nessa parte da temperatura, não. Está nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo, professor Davi, cara. O volume final, então, ele partiu desse ponto para esse, né? Isso, tem uma setinha, tá meio apagado, mas tem uma setinha aqui, tá, gente? E então ele está indo daqui, ó, do volume 1 metro cúbico até o volume 3 metros cúbicos. Sim. Então o volume final, deixa eu repetir aqui, o 60, o volume final é o 3 e o volume inicial é o 1. Essa subtração dá 2 e 2 vezes 60 dá 120 joules. Tá bom? Deixa eu descer um pouquinho mais para aparecer as nossas opções. E aí você não dá um de afobado, não, de afobadinha, não, né, professor? Não seja afobadinho, não. Você não vai marcar 120, não. Você vai pegar agora ΔU, né, professor? Esse é o problema. Achou 120, a pessoa esquece completamente que, na verdade, está perguntando a energia interna e vai de voadora marcar 120 ali. Aqui ainda está na letra C. Geralmente eles botam na letra A para poder confundir. Isso. É igual a 300, tá vendo? Que a gente já sabia o início, né? E no lugar do trabalho, agora a gente bota 120. Tá certo? Boa, professor. Esse trabalho é um trabalho gerado pelo sistema, tá vendo? É positivo. Ó. Ah, professor, mas pode dar negativo? Claro. Por exemplo, se isso aqui, ao invés de subir, estivesse descendo, o inicial seria 3 e o final seria 1. E aí, como não é final menos inicial, a regra não é essa, então seria 1 menos 3, que daria menos 2, que daria menos 120 aqui no final. E aí é um trabalho gerado sobre o sistema, em cima do sistema. Nesse caso aqui, o sistema é que gerou o trabalho. O sistema que gerou o trabalho. Davi, cara, isso aí vai dar 180, né? Aí você marca ali letra A sem medo, tá certo? Foi? Vai lá, print essa questão de número 2. Vamos lá, vamos para a próxima. Tá, essa aqui eu quero... Tá, essa aqui eu quero que vocês respondam, tá? Ó. Submete-se um gás perfeito a uma transformação isométrica. Isométrica é o quê?
Alguém sabe me dizer o que é isométrico? Transformação é essa: volume constante, temperatura constante, pressão constante. Volume Fala, gente, abre o constante? coração. Oi? Volume constante? Sim, senhor. Fornecendo-lhe uma certa quantidade de calor. Nessas condições, podemos afirmar que... Boa sorte. Vou dar uns 2 minutos aí para vocês poderem olhar aí a questão e tentar ver qual a opção correta. E aí, alguém já sabe qual é a resposta? Alguém chuta? Chuta aí, gente. Pode A botar no letra E, chat se tiver com professor. vergonha. A quantidade de calor recebida pelo gás aumenta a sua energia interna. Se você lembrar de como funciona, como é que é a equação da primeira lei da termodinâmica, né? Energia interna é igual a quantidade de calor menos trabalho. Se a quantidade de calor aumentar, naturalmente a energia interna vai aumentar, caso o trabalho seja zero, se anule ou algo do gênero. Vamos ver. Olha só que transformação está acontecendo. Ó. Isométrica, professor. Isométrica. Tá. Se é isométrica, eu tenho trabalho? Esqueci de perguntar isso, desculpa. Isométrico. O trabalho é pressão vezes variação de volume. Trabalho é força vezes a distância, mas também trabalho é pressão vezes variação de volume. Se é isométrico, o volume é constante, não é? Não tem Se o volume é variação. constante, o que acontece com o trabalho? O trabalho é nulo, professor, não tem? O trabalho fica nulo, porque olha só, vou olhar a fórmula do trabalho aqui rapidinho. Ó, se o volume é constante, o volume final é igual ao inicial. Então, por exemplo, chutar, aqui é 2 menos 2, 2 menos 2, 0. 60 vezes 0 daria quanto? Trabalho nulo. Entendeu? Então, se o volume é constante, não tem trabalho. Então, ó, a gente está esquentando, hein? Está bem próximo aí a letra E, hein? Vamos ver, hein? Volumétrica. Volumétrica. Ela pode ser chamada de isovolumétrica ou de isocórica. Tá? Isométrica, então, esses três nomes tá te falando aí da mesma transformação. É aquela transformação que o teu volume ele é constante, não é isso? Teu volume não varia, não. Tudo bem? Então, submete-se aí um gás perfeito a essa transformação, fornecendo-lhe certa quantidade de calor. Então, ele está recebendo calor, tá bom? Nessas condições, podemos afirmar que ele recebeu calor numa transformação a volume constante. Todo o calor fornecido ao gás é transformado em trabalho? Bom, vamos jogar na primeira lei da termodinâmica e vamos ver. Antes da gente marcar qualquer coisa, né? Sem medo, olha para cá. Delta U igual a Q menos trabalho. Escrevi a primeira lei da termodinâmica. E o que eu preciso saber para continuar caminhando nessa matéria? Você precisa saber, meu amigo, que se o volume é constante, tá? Não tem variação de volume, né, professor? Não, deixa eu subir um pouquinho aqui, gente. Ó, o teu volume é constante. Ó, o delta V vai ser alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, já que o teu volume é constante, o teu delta V, tá? Deixa eu puxar uma seta para cá. O teu delta V, ele é nulo, né, velho? Né, professor? É sim, pessoal. O teu delta V é nulo. Por quê? Porque o volume é constante. Se o teu volume inicial, um exemplo, tá, gente? Vou inventar o valor aqui. O teu volume inicial vale 2 metros cúbicos. Caraca. Quanto vale o teu volume final? Professor, já que ele não muda, tem que ser 2 metros cúbicos também, né? Eu não tinha visto não. Tá legal? E quanto é o teu delta V? Professor, meu delta V vai ser o final menos inicial. Que vai dar 0. Então, meu amigo, toda vez que a transformação é isométrica, o teu delta V é nulo. Se teu delta V é nulo, sabe o que acontece com esse cara aqui, com o trabalho?
Uhum, sei sim, professor. O trabalho também vai ser nulo, né? Porque para eu calcular o trabalho eu preciso dessa grandeza. Eu preciso do ΔV. Se o ΔV é zero, o trabalho é zero, né? Pronto, velho. Acabou tua questão, tu resolveu tua vida. ΔU, que é a variação de energia interna, é igual ao quê? O nosso Q é positivo, o nosso ΔU também é positivo. Tá vendo que eu sei que ele é positivo? Por que eu sei? Porque ele recebeu calor. Foi fornecido calor para ele. Ainda tinha esse Ele detalhe, a gente recebeu calor, né, professor? não Foi. Ele discutiu. recebeu calor. Se ele recebeu calor, teu calor é positivo, a variação de energia interna, a energia interna aumenta, né? E o teu ΔU também é positivo. Tudo bem? Vamos achar essa resposta? O número de partículas por unidade de volume aumenta? Falso. O gás realiza trabalho? Falso. A energia interna permanece constante? Falso, professor. Acabamos de saber aqui que ela aumenta, né? Isso. A quantidade de calor recebida pelo gás aumenta e a sua energia interna? Opa, letra E, professor. Vou marcar, né? Isso. Tudo bem? Printou aí? Isso aí, uma estrelinha aí para quem acertou. Parabéns. Vamos pro próximo. Pronto, esse aqui você não foi sozinho, tá? Não vou dar dica nenhuma. O que a gente tinha de dica aí já foi. Só está dizendo que aqui, ó, um gás ideal evolui de um estado A para um estado B de acordo com o gráfico abaixo. Note que aqui, ó, volume é constante, tá? Por quê? Por que, professor, o volume é constante? Se você olhar aqui a pressão e a temperatura, elas mudam de valor, mas o volume não, tá? Que é o terceiro termo daquelas funções de estado. Tá? Então, tem pressão, temperatura e volume. Se a pressão está variando e a temperatura também, então o volume é constante, só para dar uma dica. Aí tudo bem? São feitas três afirmações a respeito do gás ao evoluir de A para B. Aí ele vai. O seu volume aumentou? Ele realizou o trabalho? Ele recebeu calor? Como é que a gente sabe se realizou o trabalho? O trabalho tem que dar a variação, o trabalho tem que, quando ele recebe trabalho, o valor do trabalho ser negativo ou positivo? Tem que pensar nisso. Ó, se ele agora a pergunta é, olha a ideia. Ele está perguntando se o sistema realizou o trabalho. Ó, um gás ideal evolui de um estado A para um estado B. A pergunta é: esse gás ideal realizou o trabalho? Se ele realizou, é positivo ou negativo? Se ele recebe trabalho, é positivo ou negativo? O terceiro, ele recebeu calor? O calor está diretamente ligado à temperatura. Tá? Se a temperatura dele aumentar, que ele está recebendo calor. Se a temperatura dele diminuir, ele está perdendo calor. Aí a pergunta, olha no gráfico aí, a temperatura aumenta do A para B? Ou ela diminui de A para B? Só olha a setinha. Olha a setinha ali da reta. Se ela está indo de A para B, então, se você olhar a parte de baixo, ó, ela está indo desse ponto aqui para esse ponto aqui. Isso é aumentar ou diminuir a temperatura? Bom, mais do que isso é quase dizer a resposta. Uns 2 minutinhos aí para vocês me darem a resposta. E, alguém já sabe a Eu resposta? acho que ele a alternativa C. Ele Alguém, recebeu calor. alguém, alguém acha que é outra alternativa? Alguém chuta outra Letra, alternativa? letra B, Everton. Realizou trabalho. B, 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 tá. B de bola. B de bola, então tem um B, tem um C. Eu acho que são os três, professor. Tô chutando, hein? Os três, tem certeza? Deixa eu ler de novo aqui, peraí. Um gás evolui de um estado A para um estado B de acordo com o gráfico abaixo. São feitas três afirmações a respeito desse gás, ao evoluir de A para B. Ele diz que a pressão está variando, diz que a temperatura está variando. A pergunta é: o volume está variando também? Sim ou não?
ele realizou o trabalho? Sim. Realizar trabalho, ele tem Sim. variação de volume, certo? Ele teve foi variação de pressão, não foi de volume. E cuidado com a pegadinha. Ele recebeu calor. Receber calor, variação de temperatura. Opa, tá aparecendo ali variação de temperatura. E aí? A temperatura é positiva ou negativa? Ela aumenta do menor para o maior? Ela, do menor para o maior, está recebendo calor, está aumentando a temperatura interna. Se não, ela está cedendo. E aí? A dúvida gostosa que vem no ar. Será que é isso mesmo? Ó, um falou que somente é 3, mas ninguém chutou. Então, Eu continuo achando que é 3. Ele recebeu calor. vamos lá, vamos ver. Estado A para um estado B, de acordo com o gráfico abaixo. E está aqui o nosso gráfico, tá? É um gráfico da pressão em função, deixa eu descer um pouquinho, em função da temperatura. Então, a nossa pressão está mudando, é fácil ver isso, né? E a temperatura também. São feitas 3 afirmações a respeito desse gás ao evoluir de A para B, de A para B. Tá. Então, se o volume aumentou, ele realizou o trabalho, ele recebeu o calor, é isso aqui, essas são as afirmações. Qual ou quais, né, são verdadeiras? Será que é só a 1, 2, 3? É a 1 e a 2? São todas? Vamos lá, vamos por etapas, senão a gente se perde. Esse gráfico está me mostrando a pressão em função da temperatura. É um gráfico de uma transformação isométrica, né, professor? É uma transformação isocórica, tá? A pressão é diretamente proporcional à temperatura, tá legal? Então ele está te mostrando aqui um gráfico que a tua pressão 1, tá legal? Ela tem um valor. A tua pressão 2 tem outro valor, tá legal? Entendi, professor. A minha temperatura 1 tem um valor, a minha temperatura 2 tem outro valor, tá certo? Só que não é difícil perceber, meu povo, que a temperatura 2 aumentou. A temperatura 2 é maior que a temperatura 1. E a pressão 2 é maior que a pressão 1. Então, olhando para esse gráfico, eu posso extrair essas informações. Aí, na afirmação 1, ele diz que o volume aumentou. Não, professor, falso, né? Falso, gente. O volume não aumentou, o volume é constante, uma transformação isométrica, certo? Quem aumenta é a pressão e a temperatura, tá bom? Ele realizou trabalho? Também não posso afirmar isso, não. Para ele ter realizado trabalho, eu precisava ter um ΔV. E como o ΔV é nulo, ele não realiza trabalho, né? Não. Aí você, ao eliminar a 1 e a 2, você só fica, né? Eliminando a 1, você já eliminava a A, a D e a E. Só ficava entre duas. Aí agora a gente eliminou a 2, eliminou a C. Tá ok? Só pode ser letra B de bola. Ele recebeu o calor. Como é que a gente sabe se ele recebeu o calor ou não recebeu o calor? Bom, é tranquilo, né? Já que o teu ΔV é nulo, o que a gente sabe? Que o ΔU é igual a Q menos o trabalho, que não tem, é zero. Então, ΔU é igual a tudo. Ou seja, e como... É para me contrariar. Ele fala que isso é verdadeiro, é 3. Ele risca 3 e bota 2. É. Não, é 3, gente. A letra C tá certa. A letra C. Somente é 3. Eu acho que ele deve consertar, ele deve perceber. Que é a variação de energia interna. Porque senão ele teria refeito, aí teriam cortado essa parte do vídeo. É função exclusiva. Anota isso, tá, gente? Da temperatura absoluta, T. Então, se T aumenta, o teu... Está dizendo que se a temperatura aumenta, logo a energia interna aumenta. O ΔU tem que aumentar, velho. Então a gente consegue ver que de A para B a temperatura subiu, né, professor? Ela aumentou, com certeza. E se a temperatura aumentou, guerreiro e guerreira, o teu ΔU tem que aumentar. Se teu ΔU aumentou, o teu Q também tem que aumentar. Porque eles são iguais, né, professor? São, cara. Então se o ΔU aumenta 100 joules, é o Q também, cara. Vale 100 joules, velho. Deu para entender? E se esse cara é positivo, o outro também é, óbvio. Então ele recebeu, né, professor? A palavrinha mágica. Recebeu o que é positivo, né? Isso, recebeu calor. Você marca aí letra B de bola.
Tudo bem? Vê se vocês querem printar essa questão de número Não 4, meu printa não, povo. que tá errado aí. Eu vou subir um bocadinho aqui também, Ô, para quem inferno, deixou ele não passar vai entender, batido não? aqui. É sério A que ele questão vai dar essa angústia? ser aqui de novo. Cara, maldito. Então, pessoal, Batido. qualquer dúvida, deixa Deixa esse eu ver. like, né, para vocês, Deixa eu mesmo. né? E sai da frente aí, tá? Demônio. E Vamos lá, é aí, a última. Everton? Oi. E aí, Everton? É B ou é É a C? 3, garoto. É a 3, tá certo. É a letra C. O cara deu mole lá, não sei por quê. Vergonha. É a letra C, é 3, é 3. Só varia, só tem aumento de calor. Ele não tem trabalho, porque não tem variação de volume, não tem variação de volume, não tem aumento do volume, porque o volume não varia. Então, a 1 e a 2 descarta, porque o volume é zero. O volume é zero, não tem aumento de volume. Se o volume é zero, não tem trabalho. E o 3 é o calor aumenta. Sim, se a temperatura está aumentando, logicamente o calor também aumenta. Se o calor aumenta, a energia interna também aumenta. Número 3. Vamos nessa aqui, essa última para a gente Beleza. fechar. Essa última para a gente fechar. Espero que ele acerte dessa vez. Me rasga a cara de vergonha, que eu elogiei lá no início. O sistema formado por um gás ideal sofre uma transformação com as seguintes características. Aí tem lá, a energia interna é igual à quantidade de calor e o trabalho é igual a zero. Claro, né? Para ser uma verdade, o trabalho tem que ser igual a zero. Isso que a gente fez quase agora. Aí ele diz, onde tal é o trabalho realizado, delta U é uma variação positiva, ou seja, aumento, né? Está aumentando, a energia interna e o calor fornecido ou absorvido pelo sistema. Esses dados permitem concluir que no processo houve uma transformação. Cara, é o link da anterior. Qual a transformação que aconteceu? Que a gente ficou falando que era o termo que matou a primeira e a segunda opção. Adiabática, isobárica, isométrica, isotérmica ou adiabática? Isotérmica. Adiabática, calor constante, zero. Adiabática é zero. E aí, alguém chutou? Alguém chutou ou chutou não, né? Deu a resposta isométrica. Mas alguém acha que é isométrica ou que não é isométrica? Isotérmica? Seria isotérmica? Ser isotérmico, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, eu não tenho variação de temperatura. Se não tem variação de Verdade. temperatura, eu não tenho energia. Não tem energia interna, nem calor. O calor é o quê? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, né? MC delta T. Uma das equações do calor, tá? Existem várias outras. Existe a pressão constante, a temperatura constante, o volume constante, existem umas condições aqui. Calor para energia interna. Então, para que exista calor, tem que existir temperatura. A temperatura tem que variar. Então, não tem como ser isotérmico. Esquece isotérmico. Para ser adiabático, não pode ter calor. Calor é zero. Não pode ser adiabático. Isobárica, a pressão é constante. A gente não sabe. A gente não tem como definir. Porque a gente sabe que o trabalho é zero, mas a gente não sabe se esse trabalho é zero por causa da pressão ou por causa do volume. Mas provavelmente é por causa do volume. Se a temperatura aqui, se o calor é igual à energia interna, então obviamente a temperatura está variando. Então provavelmente o volume é zero. E a pressão também está variando. Então, a adiabática não pode ser por causa do calor. Isobárica não pode ser por causa da pressão. Isotérmica não pode ser porque se tem energia interna, tem calor, então tem variação de temperatura. Obviamente, a diabática isotérmica também não. Só sobra quem? Isométrica. Se o volume é constante, ó, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Se o volume é constante, o valor é igual a zero. O trabalho é zero. Né? Se o volume é constante, o trabalho é zero. Obviamente, o calor que entra é o mesmo calor que gera energia interna. Então, é a letra C. Estou saindo, tenham calma. Vamos lá. Um sistema formado por um gás ideal sofre uma transformação com as seguintes características. Olha só que transformação aconteceu. Ele não disse o nome, não. Ele disse que o Q é igual a ΔU e que teu trabalho é nulo. Das outras está meio ao contrário. Essa questão está ao contrário das outras, né? Onde tal, aqui a letra grega tal, é o trabalho realizado, ΔU é a variação positiva, né? Aumento de energia interna, e Q é
é o calor fornecido ou absorvido pelo sistema. Esses dados permitem concluir que do processo houve uma transformação que adiabática, isobárica, isométrica, isotérmica, adiabática e isotérmica. Então, basicamente é isso, meu povo. É você saber o quê? Professor, é saber que se o trabalho ele é igual a zero, né? Não esquenta usar essa letra aqui, ó, ou essa não, tá, gente? Tá? Letra grega tal aí representa o trabalho. Só no meu livro é W, o trabalho é representado pela letra, não tem problema não. Tudo bem também, dependendo do autor. Autores mais... autores lá de fora, alguns livros que vêm lá de fora, né, dos Estados Unidos e tal, ou tem influência lá de fora, vem com W mesmo, tá? Trabalho, work, né, e tal, é W. Alguns autores mais antigos de livros que eu gosto muito de física, usam essa letra aqui, tá? Quando eu era criança, Fundamentos de Física do Ramalho, Física Clássica do Caio Calçada, tá? Usa essa letrinha aqui, então é a que eu mais gosto, que eu uso já há muito tempo, né? Eu sou velho, né, gente? E alguns autores também gostam dessa letra grega aqui e tal, né? E essa aqui é a mais fácil de fazer no Word. Já vem pronta. Então, quando eu estou digitando prova no Word, eu sempre uso essa porque é a mais fácil que tem. Claro. Vamos lá. O W eu não gosto de usar, não. Tá? Ele fala pra caramba. Tá? Isso é porque... Caraca, deu uma viajada. Tá? Agora você Então, começa vamos lá. Entendi. Então, qual é a transformação? Quando o teu trabalho é nulo, professor, é porque o meu ΔV é nulo, né? Isso, ΔV é nulo, tá legal? E se teu ΔV é nulo, tu tem uma transformação isocórica, né, professor? Isso. Vamos lembrar o outro nome dessa transformação? Isovolumétrica, né, professor? Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Isso, eu também faço isso. Métrica. Eu tenho Vamos um lembrar o aluno, outro nome um dessa aluno transformação? interno que conversa comigo. Isométrica, né, professor? Isso. Tá legal? Isométrica, pode marcar. Letra C. Tudo bem, meu povo? Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui. Não quero falar contigo, não. Bom, senhoras e senhoritas, interromper o compartilhamento. Voltamos aqui, somos nós novamente. Me comprometo aí a mandar para vocês o material que está faltando, tá? Da APS, que eu realmente esqueci. Eu mandei do pessoal de eletromagnetismo e esqueci de vocês. Perdão, foi normal. Não vou fazer chamada, não, porque teve dois alunos que tiveram probleminha com relação à conexão ou problema em particular. Eu esqueci quem eram, então vamos botar aqui. Estamos para não dar falta para os alunos. Se vocês souberem quem é, depois você fala. Sempre que faltar alguém, bota lá no grupo para lembrar no final da aula, que aí quando eu for fazer chamada, para a pessoa não ficar com falta. Tá? Hoje eu não vou fazer, não, exatamente para não ser injusto e botar por falta nesses alunos. Bom, um abraço, um beijo. Nos vemos quarta-feira que vem. Valeu, professor. Obrigado. Professor, Um abraço. tchau. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Boa noite.